Bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aula sobre Revit. Nesta videoaula vamos falar sobre as configurações iniciais que devem ser feitas no Revit para melhorar a nossa produtividade. Esta videoaula foi feita pelo professor Ricardo Souza Marques. Bom, o que faremos nessa videoaula? Falaremos basicamente sobre 5 pontos. No primeiro ponto, eu vou falar sobre a questão de um arquivo novo. Vamos trabalhar com o modelo de arquitetura. Nesse momento, vou falar um pouco sobre a questão de templates, o que são eles, o que pode nos ajudar e o que pode nos atrapalhar. Depois, vou falar sobre configurar as unidades de medida voltada para o nosso sistema internacional, que no caso é o metro. Veja que entre parênteses eu coloquei duas letras. Essas duas letras são o que nós chamamos de atalhos e vamos aprender também a configurar os atalhos. Veja aí também que mais duas letras entre parênteses, que é o KS, e vamos saber o que é esse KS. No terceiro momento, após a configuração do atalho, vamos aprender a configurar dois novos atalhos, para poder ativar e desativar duas importantes barras dentro da estrutura de navegação do Revit, a barra de propriedades e de navegação. E por fim, iremos mostrar qual é a escala mais adequada de se trabalhar no Revit, simples e rápido de se fazer, ok? Vamos lá para a tela do Revit agora. Com a tela do Revit aberto, vemos que aqui do lado esquerdo temos a opção de abrir um arquivo já desenhado, ou até mesmo template, ou temos como pedir um arquivo novo. Quais são as vantagens e desvantagens? Se você já tiver um template, o que é um template? É um arquivo que já está todo configurado, com cotas, materiais, diversos elementos que já ajudam a construir mais rapidamente o seu desenho. Esta é uma grande vantagem. Basta colocarmos em qualquer navegador de busca, template Revit, que vocês vão ter várias opções. Agora, qual é a desvantagem? Se você chegar no escritório e não tiver nenhum template, ou se você for participar de um processo seletivo em que eles queiram que você desenhe do zero, você vai sair perdendo. Então sugerimos que você comece sempre de um arquivo novo. A diferença entre você clicar aqui em novo e nesses outros modelos, qual é? Nenhuma. Se você clicar em novo, você veja que aqui tem essa caixa que se apresenta e ela tem as opções dos modelos que podemos abrir. No nosso caso, tudo que está aqui na caixa de seleção está aqui também do lado esquerdo. Então é muito mais fácil, muito mais rápido simplesmente clicar no modelo que queremos. E aqui teremos nessa tela apenas os desenhos que estão se apresentando à medida que vamos abrindo. Bom, para o nosso curso de edificações do IFRN São Paulo Potengi, vamos começar aqui no modelo de arquitetura. Quando eu clico, certo? Vou agilizar um pouco a passagem do vídeo, foi até rápido porque já tinha aberto anteriormente. Vejam que aqui está a nossa tela, então já fizemos o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, assim que abrimos o Revit, a primeira configuração que nós temos que fazer é configurar as unidades de medida. Como eu falei para vocês, vamos digitar simultaneamente, ao mesmo tempo, a tecla U e depois a tecla N. Não precisa fazer U e N ao mesmo tempo não, você digita a tecla U e a tecla N como se estivesse digitando uma palavra normal. Quando digitamos, a letra U e a letra N, aparece exatamente a caixa de configuração das unidades de projeto. Ela vem configurada automaticamente em milímetros, que não é o nosso padrão. Vamos então clicar em um desses elementos e vamos simplesmente, onde tem unidades, mudar para metros. Além dessa modificação, sugiro que coloquem um arredondamento com duas casas decimais, deixem sem nenhum desses elementos a mais aqui e basta dar um OK. Vejam que quando eu mudei para metros, a área já foi para metro quadrado, volume para metro cúbico e os demais elementos. Outro ponto de configuração importante nesta caixa é exatamente a simbologia da casa decimal. O nosso padrão brasileiro, ele trabalha com os milhares separados pelos pontos e as casas decimais por vírgula. Então vamos aqui ativar a segunda opção e dar um OK. Com essa configuração feita, suas unidades de medidas já estão desenvolvidas e configuradas para este desenho. Se você for começar lá um desenho do novo, você terá que configurar novamente. Bom, vou passar para o ponto 3, que é a questão das configurações dos atalhos. Para eu configurar os atalhos, eu vou também dessa vez apertar agora as duas letras, que é a letra K e a letra S. Quando eu digito a letra K e S, abre-se uma nova caixa que é a de configuração dos atalhos. Aqui nós temos todos os atalhos que já estão configurados no próprio Revit. Sim, mas eu vou só abrir a caixa? Nesse momento sim, eu quero apenas abrir a caixa de atalho para vocês verem como é que a gente faz essa configuração.
Vou dar um OK ou cancelar, não vai ter diferença nenhuma, vou cancelar aqui. Depois da questão da configuração de atalho, nós tínhamos o quarto elemento, que era a barra de propriedades e a barra de navegação. O Revit ele trabalha aqui com o menu, né, com os ícones que estão aqui na frente, aqui, os ícones que nós vamos trabalhar mais frequentemente. A área de trabalho, que é exatamente essa região aqui, onde vai estar o desenho, a planta, o corte, a vista e aí vai. E outros elementos que eu não vou entrar em detalhe nesse momento. Mas eu quero trabalhar com vocês, que é exatamente o nosso quarto ponto, é a barra de propriedades e a barra de navegador de projeto. Vejam que são duas barras que nós vamos trabalhar muito frequentemente. Essas duas barras, quando aparecem no Revit assim que você abre, elas aparecem uma embaixo da outra, mas elas podem ser modificadas. Por exemplo, há quem prefira trabalhar somente com a barra de propriedades, somente com a de navegador, com ambas ou com nenhuma das duas. Ou simplesmente eu posso, por exemplo, vou pegar aqui essa de navegador de projeto, clicar, segurar e arrastar para fora e veja que ela se solta da barra de propriedades. Eu posso colocá-la no canto superior, aqui não fica muito adequado porque diminui bastante a minha área de visibilidade de trabalho. Eu posso simplesmente colocar à minha direita, que é particularmente como eu prefiro trabalhar após, obviamente, uma pequena redimensionamento aqui, né, deixar ela menor. E há quem prefira trabalhar também com ela uma sobre a outra. Depois que você tira uma vez, particularmente é meio chatinho de se trabalhar, ela fica uma do lado da outra. Ou simplesmente, se eu quiser, eu posso fechar a barra tanto de navegação quanto de propriedades. Isto é um problema? Não. Veja que me sobra mais área de visibilidade para trabalho. Se porventura você quiser chamar novamente essas duas barras, temos duas possibilidades. Vamos vir aqui em Vista. Após clicar em Vista, vamos vir aqui ao lado direito, clicar em Interface do usuário. E podemos aqui ativar novamente as barras, como aqui nós trabalhamos há pouco tempo, de fechamos, né? Navegador de projetos, ela aparece aqui, e também a de propriedades, ela aparece do outro lado. Mas como eu falei, fica ao critério de cada um. Se vocês preferem trabalhar com essas duas barras dos lados, é uma opção. Se é uma sobre a outra, é outra opção. Se quiser apagar, não tem problema. Mas aí vem novamente o quarto ponto que eu falei com vocês, que além das barras, eu quero sugerir atalhos para podermos habilitar e desabilitar essas barras de forma mais rápida. Lembramos há pouco tempo que para eu configurar os atalhos, eu digito simultaneamente a tecla KS. Então veja que aparece aqui. Eu vou digitar nessa caixa de pesquisa a palavra propriedades. Quando eu clico ou quando eu digito propriedades, aparece aqui as opções, propriedades. Vejam que o atalho principal dele que vem VP e esse Ctrl 1 eu creio que já foi um que eu tenha configurado. Se você quiser apagar um atalho é muito simples, basta clicar nele e mandar remover. Se você quiser configurar um atalho para propriedades também é muito simples, basta digitar aqui nessa tecla, nessa caixa, né, qual é o atalho que você prefere. Vamos colocar para esse nosso exemplo PP e eu vou mandar atribuir. Quando eu der OK, veja que eu vou digitar duas vezes no meu teclado PP, ela tirou a caixa, ela desabilitou. E se eu colocar PP novamente, PP, ela habilita. Ótimo. Vamos novamente KS para chamar novamente a caixa de atalhos. E além dessa parte, eu vou botar novamente propriedades. Além de propriedades, além de fazer o PP, vamos colocar o Ctrl 1. Você simplesmente, ao mesmo tempo, Ctrl 1. Eu posso atribuir, dou um OK, e se eu fizer Ctrl 1, ó, desabilita e habilita, desabilita e habilita. Para concluir essa questão aqui dos atalhos, vou agora na barra de navegador, vou digitar aqui navegador, ele me dá várias opções, né? Navegador de projetos, achei. Bom, nós tínhamos dito no começo da aula que eu vou configurar com a tecla F2, a tecla de função. Quando eu digito F2, ele já dá a função 2 e mando atribuir. Vou dar um OK, se eu apertar F2, desabilitou aqui, ó, habilitou, desabilitou e habilitou. Portanto, as configurações de qualquer desses elementos no Revit com atalhos agiliza bastante o seu trabalho. Vale a pena vocês investigarem, olharem outros atalhos e com o passar do tempo vocês vão criar os seus próprios atalhos que vão agilizar bastante o trabalho de vocês. Por fim, como nós tínhamos dito aqui há pouco tempo, que era o quinto ponto da aula, vamos verificar aqui a questão da escala de trabalho.
Se nós estivéssemos trabalhando com outro aplicativo da Autodesk, no caso o AutoCAD, eu ia configurar essa impressão com base na escala que eu ia estar trabalhando e vice-versa. Aqui no Revit é tudo muito simples. Eu vou colocar aqui mais perto da tela um elemento, que no caso aqui esse é um elemento que a gente vai falar um pouco mais à frente. Vejam que se eu alterar a escala, vou colocar aqui na escala de 1 para 50. Simplesmente eu clico nessa caixinha, alterar a escala, ó, veja que ele diminuiu. Por quê? Considera-se que o desenho vai sofrer, no caso, uma ampliação gráfica, mas os elementos para manterem a mesma proporção serão menores. Se eu colocar já aqui, por exemplo, a escala de 1 para 20, veja que ficou bem pequenininho. E se eu colocar aqui uma escala, por exemplo, de 1 para 500, veja como ele cresceu o elemento. Por quê? Os elementos no Revit se autoajustam em função da escala que nós vamos estar trabalhando. Particularmente, dependendo do desenho que nós vamos estar trabalhando na nossa disciplina, no nosso curso, é sempre interessante trabalhar ou em 1 para 50 ou em 1 para 100. Vamos ver um pouco mais à frente que essas diferenças de 1 para 50 e 1 para 100 vão melhorar pelo menos rapidamente a visibilidade gráfica em tela. E aí vocês vão escolher se é melhor 1 para 50 ou melhor 1 para 100. Eu, dependendo da situação, prefiro trabalhar realmente na escala de 1 para 50. Então, após abordarmos todos os 5 pontos, encerramos esse vídeo aula de hoje. Mas aproveitamos e agradecemos a vocês que nos assistiram até aqui. Pedimos também que vocês compartilhem, curtem, se inscrevam no canal, ativem as notificações para saberem dos novos vídeos e, se possível, deixem também aí seus comentários para que nós possamos melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Muito obrigado e até a próxima!